Bom, em Hebreus capítulo 1, no versículo 5, no Evangelho do Apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus nunca chamou anjo, nenhum anjo de filho, né? Como diz aqui, Hebreus capítulo 1, no versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, o que é jamais? Jamais é jamais. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Deus nunca falou isso para anjo nenhum. O único que Deus falou isso foi para o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que diz aqui, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, a todos os anjos e todos os anjos o adorem. Né? Quanto aos anjos, aquele a que seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então, os anjos de Deus são o quê? Ministros. São servos de Deus no amor, mas são ministros, não são filhos de Deus, né? Ao Senhor Jesus, sim. Deus manda que todos os anjos o adorem. Ele é filho, Deus o gerou. E nós somos o que de Deus? Filhos. Nós somos gerados em Jesus Cristo, somos filhos de Deus também. Semelhantemente, se os anjos são ministros de Deus, são servos de Deus e, consequentemente, servos do Senhor Jesus e nossos servos, porque somos filhos de Deus. Então está claro que Deus nunca chamou anjo nenhum de filho, né? Então agora vamos lá em Jó, né? No livro de Jó. O que diz o livro de Jó? Diz o seguinte, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então aqui já está dizendo que o mal existia, né? Ou seja, Adão já tinha caído, já tinha colocado o pecado no mundo, o diabo entrou através de Adão com o pecado, com a iniquidade e com a morte. Então o diabo já existia no tempo de Jó. Aí ele diz que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha muita gente que trabalhava para ele, você pode ir lendo aí, né? E seus filhos, né, faziam festas, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, então eles convidavam uns aos outros para a casa de uns aos outros, né? Faziam banquetes e quando eles terminavam, passavam dias ali junto fazendo, comendo e bebendo, quando acabava essas festinhas aí deles aí, né? O que Jó fazia? Jó chamava todos eles e vinha, santificava eles, daí oferecia holocaustos a Deus e dizia, possa ser que eles cometeram algum pecado contra Deus aí, tomando cachaça, bebendo vinho, alguma coisa, falou besteira, alguma coisa, então vamos orar aqui e se santificar. Possa ser que eles tenham cometido algum pecado, tá vendo? Então quer dizer o quê? O pecado já existia. Jó tinha plena consciência, né, que tinha pecados, tanto ele quanto os filhos. Por isso ele oferecia holocausto pelos pecados. Tá vendo que os homens nunca ofereceram sacrifício a Deus para pedir dinheiro, para pedir oferta, ou seja, para dar oferta para pedir dinheiro, nem fazer fogueira santa, nem nada disso. Todo o sacrifício que eles ofereciam era para expiação de pecados, porque Jesus não tinha vindo e os homens sacrificavam, né? Você veja que Jó era rico, né? Era um dos homens mais ricos do Oriente, então ele não oferecia sacrifícios a Deus para pedir dinheiro. Inclusive já era abençoado por natureza. E a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente, né? Já era acostumado a fazer isso pelos seus filhos, pela sua família. Aí vem aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio quem? Satanás entre eles. Agora a pergunta é, quem são esses filhos de Deus? Porque a Bíblia diz que quando Adão caiu, pecou, todos foram separados de Deus.
todos foram desligados de Deus por causa do pecado de Adão. Ninguém era mais considerado filho de Deus segundo a carne. Houve uma separação do homem e de Deus. Deus expulsou Adão do paraíso e colocou 2 anjos no caminho da árvore da vida para que ele não retornasse lá. Inclusive a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. Por que religar? Porque o homem se desligou, estava desligado, não tinha mais contato, não tinha mais nada com Deus. Inclusive Deus lá em Gênesis diz que toda tarde, na viração da tarde, Deus ia lá bater papo, conversar com Adão. E quando Adão cai e se separa de Deus, você não vê mais Adão falando com Deus, nem Deus batendo papo com Adão mais. Se desligou, acabou, desligou. Por isso que a palavra religião quer dizer religar. É igual uma empresa. Uma empresa corta a energia da sua casa, aí quando você paga a conta, o que acontece? Vem lá o sujeito lá e religa sua luz, religa a energia. E você pode ter luz dentro da sua casa, né? Mas você tem que pagar a conta, né? Pois é, essa conta, nossa conta, foi paga há 2000 anos atrás pelo Senhor Jesus, porque a nossa conta, a nossa dívida era grande, a dívida de Adão era grande. Ele não poderia pagar e nenhum de nós. Então o próprio Deus se vestiu de carne e ele mesmo pagou essa conta, né? Que os líderes religiosos hoje estão lhe cobrando aí, mandando você fazer sacrifício, campanhas, votos, sacrifício, para que você pague a conta, né? Você tem que pagar o preço, né? Eles não dizem isso, mas esse preço já foi pago lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Então, quais são os filhos de Deus que se apresentou diante de Deus e no meio deles veio também Satanás? Em primeiro lugar, se essa reunião foi no céu, como Satanás entrou numa reunião dos filhos de Deus? Aliás, como Satanás entrou na presença de Deus? Se foi o próprio Deus quem deu um chute nele lá em cima, né? Destruiu ele, tirou toda a luz dele, deixou ele nas trevas e lançou ele aqui nas regiões celestiais, nas trevas, na escuridão. A Bíblia diz que Deus é fogo abrasador, que o pecado, que o mal não pode habitar com Deus. Então, como é que ele entrou lá sem ser destruído? Entrou no meio dos filhos de Deus sem ser destruídos. Se você tem uma pessoa que você confiava, era seu amigão, né? E estava dentro da sua casa e ele cometeu uma maldade contra ti, uma traição, qualquer coisa, e você o expulsou da sua casa, né? Como que essa pessoa entra numa reunião, você está numa reunião com seus filhos em casa, essa pessoa entra na sua casa, né? Sendo que ela já foi expulsa. E outra coisa, sem ser convidado. Ah, Deus convidou ele. Não, Deus não convidou. Estavam os filhos reunidos e veio no meio deles também Satanás. É como nós falamos no vídeo passado, que você pode ver aí, no vídeo que diz que a letra mata. E que tem muitas coisas na Bíblia, né, que são esquisitas. Por isso que você tem que ter olhos iluminados, tem que estar com a mente de Cristo exercitada. Porque tem muita coisa na Bíblia que não tem pé nem cabeça. Né? Por isso Deus diz que escreveria a palavra dele, as leis dele, que é o amor, que é a graça, em nossas mentes. Independente da Bíblia, do papel, da letra aqui que a gente lê, nós já temos a palavra de Deus dentro de nós e o discernimento para discernir o bem e o mal, o certo do errado. Aí você pode dizer, não, mas eram os anjos que estavam reunidos com Deus. Mas Deus, a Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que Deus jamais chamou anjo de filho. Anjo não é filho de Deus, é servo de Deus. São ministros de Deus que ficam e nos guardam, ficam ao nosso redor, nos guardando. Além do Espírito Santo, ainda temos guarda-costas, que ficam ao nosso serviço. Ó, Deus envia os anjos, não é assim que você fala? Não é para você adorar anjo, porque o anjo é um ministro de Deus, é empregado de Deus e é seu também. Quando um homem muito rico, o que ele faz? Ele coloca os guarda-costas com os filhos. E o filho não pede nada para o guarda-costas, pede para o pai. Ele fala com o guarda-costas, e o guarda-costas tem que obedecer. Ele é filho do rei, ele é filho do homem. Então já está bem claro que isso aqui
Está uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Esse escriba, esse homem que escreveu isso aqui, né? Ele está meio sem visão. Né? Mas quem é você para falar isso da Bíblia? Não, você tem que analisar com a mente de Cristo. É por isso que o mundo está cheio de ateus. Porque os ateus pegam isso aqui e fazem uma festa. Né? Por isso que as pessoas ficam descrentes de Deus. Porque tem muita coisa na Bíblia que tem que ser examinada. Né? Por isso que a Bíblia diz que você deve observar todas as coisas. O apóstolo Paulo dizia, reter o que é bom. Até o que eu estou falando aqui, você tem que analisar, pegar o que é bom, o que você acha que é bom. O que não for, você pode isolar. Ou se você não entendeu, você deixa lá guardadinho em stand-by, que uma hora Deus vai fazer você entender. Né? Você tem que analisar tudo, você não pode ir assim logo acreditando. Né? Nem na própria Bíblia. Tem muitas coisas no livro de Jó que é verdade, né? Mas tem muitas coisas que estão corrompidas. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Ora, vieram de onde? Eles estavam em algum outro lugar? Porque se os filhos de Deus estão com Deus no céu, eles estão em Deus e Deus está nele. Está tudo ligado uma coisa na outra. Não tem essa de ir e vir. Deus está lá não sei aonde e os filhos de Deus têm que ir não sei aonde. Ou tem que ir, ou tem que voltar. Não existe isso no céu. É outro reino, é outra dimensão. São coisas instantâneas, é o The Flash. Não existe esse negócio dos filhos de Deus vir na presença de Deus. É como você está em casa sentado lá na sala com seu pai, né? É a mesma coisa. Você está próximo do seu pai, está perto, você não tem que vir de lugar nenhum nem ir. Não existe isso no reino de Deus, na dimensão espiritual invisível. Não existe isso. Primeiro que não existe corpo de carne, nem pé para você sair andando, nem alguma rua, nem alguma estrada distante para você, né? Então, que filhos de Deus são esses? São daqui da terra ou são do céu? Se são daqui da terra, não pode ser. Se esses filhos que foram na presença de Deus aqui na terra, que se reunia, né, como se reúne hoje as pessoas, não pode ser, né? Porque o homem estava separado de Deus pelo pecado e Deus não chamava ninguém de filho. Não existia mais essa coisa de pai e filho. Essa coisa de pai e filho só retorna de novo quando Jesus morre e ressuscita na cruz. Né? Quando Jesus morre e ressuscita, aí sim, todos passamos realmente a ser chamados filhos de Deus no Espírito. Porque houve a purificação, houve um renascimento. Né? Nós fomos criados de novo em Cristo Jesus, um novo homem. Antes da cruz não existe um novo homem, existe o velho homem contaminado pelo pecado de Adão, que não era considerado mais filho de Deus, e sim criaturas. Né? Então, quer dizer, se Satanás entrou na reunião dos filhos de Deus, onde Deus estava, então ele foi destruído na mesma hora. Porque jamais. Você vê lá quando Deus desceu lá no tal do monte, quando Deus se manifestava, fogo abrasador. Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Engraçado, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente e tudo. Como é que Deus perguntou a Satanás de onde vem? Será que Deus não sabia onde ele estava? Será que Deus não via ele todo o tempo? Aí Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. É o quê? Turista? Está passeando, está indo na Disney, tá? Como é? É turista você agora? Acho que Deus deveria ter falado isso. Deus batendo papo com o diabo. Olha para aí. E no meio dos filhos dele, na presença dele. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra? Então quer dizer que o que? Que essa reunião era lá no céu? E estava todo mundo lá no céu e Deus apontou assim para baixo, lá na terra? Ou ele já estava na terra e essa reunião era na terra e ele disse: ninguém aqui dentro dessa terra é igual a ele, ou semelhante a ele? E outra coisa, Jó também não era um filho de Deus? Se Jó era filho de Deus, por que ele não estava participando dessa reunião? Se essa reunião
estivesse acontecendo aqui na terra. Por quê? Porque quando Deus falou isso, supõe-se que ele falou isso no tempo, na época de Jó. Ele não ia falar isso se Jó não existisse. Então, onde estava Jó que não estava participando dessa reunião com os filhos de Deus aqui na terra? Se é que esse encontro dos filhos de Deus, onde Deus estava e Satanás entrou, era aqui na terra. E se essa reunião era no céu, no reino celestial, quem são esses filhos de Deus no reino celestial? Os anjos não pode ser uma reunião com os anjos, porque você já está vendo aqui em Hebreus 1:5, capítulo 1, versículo 5, que Deus jamais chamou anjo nenhum de filho, desde o dia que eles foram criados, que os anjos são ministros. Então, se foi no céu então essa reunião, então quem são esses filhos de Deus que se reuniu lá na presença de Deus? Tudo isso é para a gente pensar, né? Então Satanás está passeando na Terra, rodeando a Terra, está indo em Paris, indo lá em Nova York, na Disney, e de repente ele toma a informação que tem uma reunião lá no céu, e ele vai no céu, né? E entra na presença de Deus, no reino celestial de Deus, de onde ele foi expulso, né? Perdeu toda a glória, foi para as trevas, e entra mesmo nas trevas na presença de Deus, que é fogo abrasador, no meio do fogo dos filhos de Deus, que não são anjos, são filhos, né? Você já entendeu, né? E Deus, numa boa, deixa ele entrar numa boa para bater papo com ele. E para que esse papo? Qual é o objetivo dessa conversa? E como eu já disse, por que Deus ia perguntar de onde você vem se Deus sabe todas as coisas? Sabia muito bem onde ele estava. Se Deus conhece o universo invisível e o universo físico, Deus conhece as profundezas dos abismos de tudo, sabia muito bem onde ele estava, vê todas as coisas. Aí essa conversa toda tinha só um objetivo: provar um homem que era o quê? O que é que diz Jó capítulo 1, versículo 1? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí quer dizer que Deus e o diabo e Satanás começam a ter esse papinho, essa briguinha, para justamente prejudicar esse homem, que era homem íntegro, reto, temente a ele e que se desviava do mal. Tem cabimento uma coisa dessa? Para provar esse homem. E outro, um homem que já estava contaminado com o pecado de Adão, com as fraquezas da carne, não tinha o Espírito Santo, não teria nem como resistir a ele, ao diabo. Uma criatura totalmente frágil. Então essa conversa toda era para destruir a Jó, a sua família e tudo que ele tinha, simplesmente para provar ao diabo que Jó era temente a ele. Você não está vendo? Está vendo que isso não tem base, que isso não tem nexo? É aí que os ateus estão certos de fazerem uma festa. Eles não estão errados, não. Os ateus não estão errados. Não estão errados. Porque isso não tem lógica. Que Deus é esse, então? André? Que Deus justo é esse? Que justiça de Deus é essa? André? Deus não faz injustiça com ninguém. Porque se um homem desse, mesmo contaminado com o pecado de Adão, mesmo tendo fraquezas, não tendo nem o Espírito Santo, né, para fortalecê-lo em espírito, conseguia ser isso aqui? Homem íntegro, reto e temente a Deus, né? E que se desviava do mal. Imagine esse Jó cheio do Espírito Santo, né? Rei ligado a Deus. Né? Seria um santo. Né? Botar até ele no altar. Né? Porque se um homem com tudo isso, com todas essas fraquezas, contaminado com o pecado de Adão, era desse jeito, chegava ao ponto de controlar sua própria natureza humana por amor a Deus, por consideração e respeito a Deus, né? Mesmo sem ter o Espírito Santo. Então diz, viste lá, meu servo Jó, Deus disse a ele que é um homem íntegro, reto, temente a mim e tal, que se desvia do mal. Aí Satanás diz em Jó capítulo 1, versículo 10, acaso não cercar-te com sebe, ou seja, com as coisas, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face,
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha aí. Quer dizer que Deus foi desafiado por Satanás, o mesmo Satanás que ele destruiu, expulsou lá de cima, renegou, voltou, entrou na presença de Deus, desafiou a Deus e Deus, para mostrar a Satanás que ele é Deus, provar a Satanás que o homem era fiel a ele, foi lá e deixou, Satanás fazer o que quis com Jó. E aí você vê no versículo 13, Jó 1, no versículo 13, que o diabo começa a arrebentar a vida de Jó, da sua família, as suas coisas. Você vai lendo aí, você vai vendo. Aí daí começa o sofrimento todo de Jó. E no final, para completar, ainda coloca uma lepra em Jó, coloca uma doença em Jó, tumores em Jó, e câncer, e uma série de coisas. Tem até esses crentes aí fanáticos que quando estão doentes, ficam aceitando porque dizem que é Deus que está dando provação, porque Jó sofreu também e eles também têm que sofrer. Eles têm que se resignar, aceitar o sofrimento. Então tudo isso aqui não tem base, não se sustenta, porque Deus não é injusto dessa maneira. O escriba ou quem escreveu isso colocou seus próprios pensamentos, ou aumentou, ou diminuiu. Porque geralmente os religiosos pensam dessa maneira, que Deus faz esse tipo de coisa e que você tem que suportar a dor, suportar esse tipo de coisa para poder provar a Deus que você é de Deus. Isso quer dizer que não existe muitas coisas aqui que se aproveita, que você pode se aproveitar no livro de Jó? Tem muitas coisas aqui. Mas tem coisas que tem que ser riscada. Não tem que entrar na gente. Você só quer ler o que você quer? Só quer... o que interessa. Pode observar esses líderes religiosos de hoje. Eles dizem que você tem que sofrer, que você tem que fazer sacrifício. Você tem que dar tudo o que tem que dar 10% de dízimo, tem que dar todo o seu salário, tem que dar tudo. Ele não se importa se você vai ficar sem comer, se você vai ficar sem beber, se você vai ficar sem nada. Entendeu? Eles dizem que Deus proverá. É esse papo aqui, desse religioso que escreveu esse livro de Jó. Totalmente sem entendimento. Quem é você para falar da Bíblia? Eu sou um filho de Deus. Igualzinho a Pedro, a Paulo, a Abraão, a todo mundo. Eu sou um filho de Deus, que vivo na graça, vivo do novo pacto, tenho a mente de Cristo, assim como você, que vive no Evangelho verdadeiro. Você é um filho de Deus, somos todos irmãos. Todas essas pessoas que você vê na Bíblia aqui são nossos irmãos. No dia que estivermos no reino de Deus, não vai ter uma mansão para Abraão e um barraquinho para mim ou para você. No céu não há acepção de pessoas, nem aqui na terra para Deus, quanto mais no céu. Você viu lá que foi foi Pedro, João e Tiago que falou, quando estivesse no céu, para Jesus dar uma cadeira, um lugar à direita, outro não sei o quê, Jesus disse, fica na sua, para de falar essas besteiras. No céu todo mundo é igual, Deus não faz acepção de pessoa. Vocês são irmãos. Não existe esse negócio de um filho mais amado do que o outro. Todos são tratados como filhos. O que vai haver no céu é o quê? Distribuição de galardão. Para quem? Para quem prega essa palavra aqui, a graça. Para quem está se esforçando aqui, não é fazendo sacrifício, é se esforçando para levar o verdadeiro evangelho da graça de Deus a outros irmãos, para que eles cresçam, para que eles se despertem para Deus, o Deus que já está dentro deles. Então, esses aí vão receber galardão, quer dizer, prêmio, premiação, mas todos são iguais. Alguns não vão receber. Você olha para o céu, tem uma estrelinha mais iluminada, tem outra mais iluminada, porque há diferença. Também tem serafins, querubins, arcanjos, mas todos são iguais, mas cada um tem uma posição. E se você quiser receber os seus galardões, comece a pregar a palavra da graça de Deus.
Comece a ouvir, a crescer e a anunciar o verdadeiro evangelho, que você receberá o seu. No céu não vai ter tribunal para dizer quem vai ficar lá no céu ou quem vai para o inferno. Né? O único que tem tribunal é o Caim Macedo aí, que ele diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Como de conta que ele já foi lá no inferno ou foi no céu. Né? Primeiro que nem inferno existe. Porque se Jesus destruiu a morte, né? O diabo e o pecado. Destruiu essas três coisas de uma vez só na cruz, num dia só. Num dia só Adão pecou e derrubou todo mundo. E Jesus, num dia só na cruz, também salvou todo mundo. Então, se Jesus, né? Quando Jesus destruiu o diabo, agora eu pergunto, para que um inferno sem diabo? Né? Para que uma cidade sem prefeito? Né? Um país sem presidente? Um estado sem governador? Né? Um município sem vereador? Né? Então você está entendendo. Hebreus 1:5. A qual dos anjos Deus disse, tu és o meu filho? Nenhum. Deus nunca chamou anjo nenhum de filho. Então já está dizendo que no céu, nessa época, não tinha filhos. Né? E se havia filhos, né? Satanás não poderia entrar na presença de Deus e dos seus filhos. Aliás, havia filhos, mas não fazendo esse tipo de reunião. Né? Havia filhos já de Deus no céu, porém não fazendo esse tipo de reunião, tendo que ir à presença do Senhor, só corrigindo. Porque, como eu disse, né, os filhos de Deus já estão ligados a Deus espiritualmente, um no outro. Né? Estamos todos ligados em Deus, então não precisamos nem ir nem vir para lugar nenhum. Então aqui diz, quando os filhos de Deus foram se apresentar, foram para onde? Se foram, é porque eles estavam no lugar físico, que tinham que se locomover para um lugar. Né? E se esses filhos são da terra, é impossível, porque ninguém mais era considerado filhos de Deus. Foi separado de Deus pelo pecado, estava desligado, Deus não tinha mais contato com o homem. Tanto é que Deus disse a Moisés, quando ele se aproximou da sarça, chega para lá e tira as sandálias do pé, porque o lugar que você está é santo. Não é que esse monte Sinai aqui é santo, não, é que eu estou aqui. Quando eu sair daqui vai continuar um monte, do mesmo jeito. Entendeu? Vai continuar um monte de pedra. É santo porque eu estou aqui. O único santo que está aqui sou eu. Moisés não chamou Deus de pai, chamou Deus de Senhor. Ele não sabia quem era, ele não sabia que Deus era pai dele ou não, sabia que era Deus. Os profetas, todos eles, ninguém chamava Deus de pai. Ninguém nunca chamou Deus de pai, nem Abraão. Nem Abraão teve essa revelação, teve lá na frente depois, que Deus revelou a ele o evangelho, que Jesus, que ele viria se vestir de carne, morreria na cruz, ressuscitaria e salvaria ele também. Né? Aí talvez você diga, isso é uma loucura, é a loucura de Deus, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas só se entende espiritualmente. Tá vendo? Você só entende essas coisas com a mente de Cristo. Então, mediante tudo isso, supomos o quê? Que Deus jamais mandou Satanás fazer esse tipo de coisa com Jó. Isso é uma história aparentemente bem contada, mas ficou falhas, né? Deixou brechas para que hoje quem tem a mente de Cristo possa examinar, né? Olhar a letra, por isso que a gente tem cuidado com a letra, que a letra mata. Olhar a letra, examinar, porque a gente olha a letra aqui na Bíblia, no papel, mas existe a verdadeira palavra de Deus que está dentro do nosso espírito. Existe o Espírito de Deus que nos orienta e diz aqui, ó, que você está lendo aí, ó, isso aí não é nada disso. Aí você também não vai, né, desprezar nada. Mas por que Deus permitiu que esse homem escrevesse isso aqui? É para você que é de Deus ver que não é. Saber discernir o que é o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que Deus é bom e nele não há variação. Deus é bom e acabou. Então, se houve essa reunião foi no céu, foi num plano celestial, em outra dimensão. E nessa dimensão chamada Reino de Deus, Nova Jerusalém, na nossa pátria, que o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está no céu, no mundo espiritual, Satanás não tem acesso, não pode entrar. Né?
Se ele não pode entrar, né? Não poderia entrar quando existia, então supõe-se que essa história não tem validade. Tem que ser descartada de nossas mentes e nossos corações. Ainda que tem muita coisa importante aqui no livro de Jó que se aproveita. Mas isso aqui, esse início aqui, já começou errado. Por isso que os incrédulos, aqueles que têm Deus dentro deles, mas ainda não têm conhecimento e se tornaram até ateus, fazem uma festa com isso aqui. Você pode abrir vídeos de ateus aí que você vai ver os ateus falando disso aqui. Como pode o cara destruir a vida de uma pessoa, tal? Que Deus mau é esse? Né? Mas por causa de quem? Por causa desse religioso aqui. Esse escriba que copiou isso aqui, que escreveu isso aqui, contou essa história, né? Isso aqui é uma história que dá um bom filme de ficção, né? Mas para Deus não tem validade nenhuma. Porque mesmo todos os homens contaminados com o pecado, como estava Abraão, Davi, todos os homens, Deus sempre veio acompanhando o homem, né? Na sua trajetória, o povo de Israel todo, até chegar na cruz para ele terminar com essa festa do diabo, do pecado e da morte. Né? Que foi o que ele fez quando ele disse na cruz, está consumado. Eu até acredito que havia essas reuniões no céu com Deus, mas que Satanás jamais poderia entrar nessa reunião, na presença de Deus, dentro da casa de Deus com seus filhos. E quem são esses filhos? Somos nós. E todos aqueles que você vê que estão escritos na Bíblia, Davi, esse pessoal que ainda não tinha nascido. Todos nós estávamos lá. Que é isso? Isso é loucura. A Bíblia diz o quê? O que é que diz o Evangelho do apóstolo Paulo? O que é que o apóstolo Paulo nos mostra através do verdadeiro Evangelho? Efésios 1:4. Agora você vai saber quem é que estava nessa reunião. Assim como nos escolheu nele. Quem nos escolheu? Deus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Não foi antes de você nascer, não. Eu nascer, não. Nós nascemos. Antes da fundação do planeta Terra, do universo. Porque o planeta Terra está dentro do universo. Então, se não existia o universo, não existia o planeta Terra também. Então, é antes da fundação do universo. Esse universo físico que você vê aí, que nós conhecemos. Agora eu pergunto, você e eu, todos nós, estávamos onde? Para Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, tá vendo? Nós estávamos no céu com Deus, assim como Jesus, tá vendo? Já viu aquele filme que passava antigamente, falava assim, o homem que veio do céu? Somos nós, né? Ele veio do céu, então ele viu um monte de coisa aqui, né? Ele entendia um monte de coisa aqui que ninguém entendia, mas ele entendia, porque ele tinha vindo do céu. Você, eu, todos nós, todos os filhos de Deus, estão aqui vestidos de carne, participando de carne, sangue, células, ossos, por um tempo. Mas nós viemos do céu. Nós somos espírito. O espírito não tem idade. 50 anos, 100 anos, não. Espírito é eterno. Tá vendo? Nós viemos do céu, por isso vamos voltar para lá. Veja que Pedro diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra, estamos aqui por um tempo. Nós viemos aqui para ter um aprendizado que Deus nos enviou, por isso nos vestiu de carne, porque papai e mamãe faz ossos, carne, célula, sangue, né? Mas papai e mamãe não faz espírito, né? Né? Quem é que põe o espírito dentro da criancinha? É Deus. E de onde vem esse espírito? Do céu. Tá claro isso aqui? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Na presença dele. Antes da fundação do universo. Tá vendo? Então essa reunião, eu até acredito que havia entre nós e Deus. Mas por que eu não lembro disso? Porque você se vestiu de carne, e quando veste de carne, deleta tudo, apaga a mente, apaga a memória espiritual. Fica só com a memória humana terrena. Por isso que tem que se pregar o verdadeiro evangelho da graça para você recordar quem você é.
Você é um filho de Deus amado, abençoado, mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, herdeiro de Deus em Cristo Jesus, criado nele para a sua honra, a sua glória, por seu amor, para louvá-lo. Você é um filho de Deus, seja você quem for. Receba essa palavra, meu amigo, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Por isso que Jesus disse aos fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, Abraão viu minha glória e se alegrou. Aí os caras disseram, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Porque Abraão já tinha morrido, né? Segundo a carne, fazia muitos séculos já. Aí Jesus disse, é verdade, eu te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Existisse aonde? No céu. Tá vendo? Deus não se vestiu de carne? A mesma coisa Deus fez com a gente. Está lá em Hebreus 2,14. Né? Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ó, os filhos de Deus se vestem de carne e sangue. Está participando de carne e sangue. Mas nós não somos carne nem sangue. Nós estamos participando, talvez por 50, 60, 100 anos. Mas nós não somos carne e sangue. Nós não pertencemos a isso aqui. Estamos aqui por um tempo. Hebreus 2,14. Visto que os filhos de Deus, lembra de Jó lá, a reunião? Têm participação comum de carne e sangue. Destas também, de quê? Da carne, do sangue, ossos, nervos, células. Ele igualmente participou. Ele quem? Jesus. Para que Jesus participou? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha, não tem mais, o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia diz, você quer saber quem que ele destruiu? O diabo. Então, tudo isso que os líderes religiosos estão pregando aí é mentira, porque quando Jesus destruiu o diabo, destruiu junto a morte e o pecado. Por isso a Bíblia diz que ele não somente destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade. Então, quando você morre agora segundo a carne, seu espírito sai desse corpo, recebe um corpo de glória, o mesmo que você tinha, só que com mais glória, porque você veio viver aqui nessa terra, né? Você veio aqui ter o conhecimento que Deus tem, do bem e do mal, porque um filho de Deus tem que conhecer o que Deus conhece. E eu vou falar a respeito disso no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.